E o que era o imperador romano, vários tópicos vão abordar todas as questões políticas, sociais e até culturais quanto ao imperador romano, divididos no tópico 1 ao 22, aqui explicados do 1 ao 7, então do 15 ao 22. Primeiramente, a gente vê que os Césares não reinam como reis medievais. Eles não têm um controle por um patrimônio familiar, mas sim por uma visão política de responsabilidade, quase como um pontífice dos deveres públicos da república para o povo. E no seu quesito de sucessão, ele era dividido entre períodos sangrentos e pacíficos, já que existe uma cultura política do apontamento de um próximo imperador. Ou seja, a questão de sucessão era tanto um dever quanto um tabu na esfera cultural e política. E como a gente já viu em sala de aula, a família ou os genes vão carregar muitas questões familiares. E se alguém da família conquista algo e isso tem uma percepção pública, a família como um todo vai carregar isso como se fosse mais um apêndice do indivíduo da família que conquistou isso. Para o imperador não é muito difícil. Todos os privilégios que o imperador tem, a sua família também carregava. Isso em parte vem dessa cultura política da sucessão e de muitos filhos, sejam adotivos ou consanguíneos, algo diferente também dos reis medievais, que pode ser muito bem o próximo imperador. Ainda no quesito de sucessão, isso sendo quase um tabu ao não ser cumprido, gera muitas revoltas e pretendentes ao trono que tentam conquistar através de golpe. Esse muitas vezes era aceito pelo Senado, já que o papel do Senado, quase como uma cultura política interna deles, era de manutenção da estabilidade, digamos, para manter próspera o Império Romano. Isso muitas vezes era contrário à vontade popular, mas a população por si só não tinha muito dinheiro, nem muita influência, nem muito poder para ser contrário a isso. E se o Senado mantinha isso, quem era contra? Nesse caso, eram os militares, as legiões e os generais, que iam atrás desse poder para uma consolidação de um melhor trono. E apesar da definição de império, nunca foi deixado a própria definição também de república ou o uso do seu termo, já que apesar de tudo, assim como visto no começo, o imperador ainda vai ter este posto de pontífice, paladino e defensor da vontade dos deveres públicos e para a república. Por fim, no sétimo ponto, a gente vai ver basicamente que o príncipe, dentro dos diversos títulos de príncipe que tem dentro do Império Romano, tem quase que um poder absoluto, completo e ilimitado. Ele não é compartilhado por ninguém e também ninguém tem o poder para fazer ele, digamos, prestar contas ou cobrar algo dele. O que em si, apesar da tentativa de manutenção da estabilidade, acaba complicando diversos fatores. A partir do 15º ponto, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão de o imperador não ser visto como um mandatário, por assim dizer, e que havia um ritual mundano, digamos assim, do que a gente poderia chamar de os indivíduos da plebe, de clamar o seu soberano, seja por ações ou por falar viva o imperador. E que essas pessoas não adoravam os imperadores por eles serem grandes pessoas, representantes divinos, mas simplesmente por ele estar no cargo de imperador. Mais uma vez, retomando a questão da cultura política por trás disso. Dentro desse clamor político, digamos assim, pelo imperador, pela sua função, é visto também que a população, de forma geral, preferia a imagem de um soberano patriarca que teria um controle da nação, o que cria um imaginário de estabilidade na população, não no trabalho ativo de um senado que tenta manter ou numa figura realmente que consegue tomar posse de um controle interno do império. Já nos casos de revolta, tumulto ou, digamos assim, algazarra na cidade, o imperador tinha que quase como um livre acesso à violência para a manutenção, então, da paz, o que fazia que muitos plebeus, mas principalmente nobres, fugissem para outras cidades,
para que apenas aqueles realmente envolvidos, independente do critério de quem estava o julgando, fossem punidos. Não muito diferente do que a gente viu com os colonizadores utilizarem força irrestrita contra os indígenas, ou como a PM faz com a gente hoje em dia, né? Dedo no Senado e gritaria. Essa questão de um líder carismático que é visto pela população muitas vezes era feito ao contrário. Não porque a população deixava de ter esse clamor e o imperador tinha para eles, mas simplesmente porque o imperador dava um voto de confiança para a população e aqueles que eram fiéis a si, não para a república nem para suas leis. Seguindo nesse ponto, os Césares não eram vistos como deuses, sejam encarnados ou avós dos deuses e por aí vai. Eles eram apenas, como a gente já viu antes, representantes da necessidade pública. E o respeito a ele não significa combatê-lo ao seu lado, por assim dizer, mas obedecer a um legado que ele deixa, principalmente quando ele está envolvido em uma legião. E com o passar do tempo e com o clamor cada vez aumentando mais nessas figuras políticas e culturais, o meio religioso acaba se envolvendo e as visões de um líder carismático, imperador, clamado pelo povo e que aclama pelo mesmo, ou pelo menos pela sua aprovação, já que o seu dever é com eles, muitas vezes levantam bandeiras de um representante divino, seja de forma fictícia ou não. Com esse clamor, muitas vezes as leis iam para cima daqueles que tentavam, digamos, zombar ou até diminuir esse papel dos Césares, o que poderia acabar muito bem destruindo sua vida, acabando com ela. O custo da liberdade, digamos assim, pela sua fala. Mas ainda existiam ambientes onde isso era possível. Os circos, principalmente em Roma, eram um exemplo disso, onde publicamente e sem um controle total do imperador, as pessoas conseguiriam rir, zombar e até protestar contra o seu líder, de uma forma descontrolada, mas que também extravasava e trazia um pouquinho de estabilidade para a cidade e para o império, já que eles não conseguiriam, ou pelo menos extravasariam, e não gerariam revoltas ou tumultos depois.